Paz do Senhor, irmãos. Vamos então começar o início do estudo. Vamos pedir para que Deus nos abençoe, né? Assim, curvar nossas cabeças, fazer uma pequena oração, né? E pedir em nome de Jesus que Ele nos dê entendimento para nós, esclareça nossas mentes, né? E rompe as barreiras dos nossos próprios, nossas próprias resistências ao ensino da palavra de Deus. Senhor Deus, obrigado por mais essa oportunidade que nos desse, Senhor, para que nós estejamos aqui para ministrar essa escola bíblica, que nós possamos estar aprendendo um pouquinho da Tua palavra. Ó Deus, ó Senhor Deus, em nome de Jesus nós pedimos tudo isso, que Teu Espírito Santo esteja conosco, nos orientando, nos ensinando e nos dando direção e fazendo com que nós aprendamos e rompemos, deixamos de ter uma resistência ao ouvir a Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Lição de número 11, Evangelho de Mateus, né? Vamos estar estudando o capítulo 24 e 25 do Evangelho de Mateus, que é os sinais dos fins. Esses dois capítulos vai falar sobre o sermão profético, né? E a destruição do templo, lá em Mateus 24. E depois no capítulo 25, vai estar falando sobre vigilância e algumas parábolas também que fala sobre nós estarmos preparados para aquele dia. Então, os sinais dos fins é o título da lição. Qual que é o objetivo? O objetivo aqui é apresentar o sermão profético de Jesus que trata dos sinais do fim para mostrar que precisamos ser perseverantes e estarmos vigilantes até a volta de Jesus no grande e último dia, né? Sermos perseverantes e vigilantes. São duas palavras importantes para o cristão que tem que viver nesse mundo ainda. Então, perseverante e vigilante. Então, para nós sermos isso, nós precisamos ter o conhecimento correto da palavra de Deus, conhecimento, porque o conhecimento que vai nos trazer entendimento das coisas de Deus, e quando nós estivermos em dificuldade, nós vamos lembrar das palavras de Jesus, das palavras de Deus, da revelação, que vai nos dar segurança para que nós possamos continuar, né? Então essa palavra de Deus vai nos trazer tanta perseverança como a vigilância, porque tudo aquilo que estiver fora da palavra de Deus, ser vigilante nesse sentido aqui, você ter a palavra de Deus como parâmetro para você enxergar o que está acontecendo no mundo, né? O parâmetro assim, não é o Jornal Nacional, não é a internet, não é as redes sociais, não é as reportagens que vão dar o parâmetro para nós entendermos sobre a volta de Jesus, para nós continuarmos vigilantes. O que vai nos dar o parâmetro é a revelação do próprio Deus, a revelação de Jesus Cristo na sua palavra. Então, o texto base aqui, que vai dar início, né, que nós vamos aqui, diz assim: tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Então, esse é o verso, né, que nós vamos estar trabalhando em cima desses questionamentos dos discípulos em cima de Jesus. Eles, num momento ali que estiveram em particular com Jesus, Jesus tinha falado algumas coisas sobre os acontecimentos, e naquele momento eles foram o quê? Buscar um esclarecimento mais profundo da fonte mais confiável que eles poderiam ter em Jesus Cristo, tá bom, irmãos? Então, nós vamos estar destrinchando a lição. Ela tem duas partes principais, como eu sempre digo aqui: a pedagogia da lição, né? A parte didática da lição, tem depois da introdução, tem a parte que nós vamos trabalhar o texto bíblico. Dentro dessa parte do texto bíblico, nós vamos ter 5 divisões, né? 5 divisões, que é sobre a destruição do templo, os princípios das dores, a grande tribulação, o advento de Cristo e a esperança da glória. Então, são essas 5 divisões dentro do texto, que vai ser a parte didática dentro do texto, tá certo?
E a segunda parte vai ser mais prática, como é que vai ser a nossa atitude em cima do conhecimento que nós vamos adquirir, né? Ou melhorar, né? Alguns já sabem, já leram, não é uma coisa nova, mas nós vamos nos aprofundar, tá certo? Então, como é que começa toda essa conversa? Quando Jesus esteve no templo, logo após Jesus lamentar sobre Jerusalém no capítulo 30 no capítulo 23, né? Jesus sai de Jerusalém, Jesus fala assim que ele chora sobre Jerusalém, né? Que ele fala que queria ser como a galinha que ajunta, em relação a Jerusalém, ajunta os pintis embaixo para proteger das suas asas, para proteger do inimigo. Jesus veio ali para proteger o seu povo, mas o seu povo rejeitou. E Jesus chorou, né? E ele fala assim, eu não verei mais você até que me diga, bendito é o que vem em nome do Senhor. Aí quando Jesus sai do templo, depois desses acontecimentos, Jesus sai do templo e caminhava com os discípulos, ele olha para o templo, né? E os seus discípulos, de repente, começaram a olhar para aquela grande construção. E Jesus fala para eles assim, ó, vocês estão vendo esse grande templo, né? Essas grandes obras, né? Estão vendo essas coisas? Eu digo para vocês que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então tudo ali vai ser derrubado. Nós vamos ver aqui sobre a esperança dele em relação a essas coisas. Aí nós temos aqui, aí que vai explicar, aí quando mais adiante, quando eles saem dali de Jerusalém, e eles vão caminhando em direção ao Monte das Oliveiras, e eles quando chegam nos Montes das Oliveiras, Jesus e os seus discípulos, então aí que é o texto básico que eu li aqui, verso 3, que eles em particular foram falar com Jesus, diga-nos, quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos? Como eles foram perguntar para Jesus, saber de Jesus, para que Jesus esclarecesse melhor eles para essas coisas. Aí que nós temos até a primeira questão aqui da lição para responder, por que esse sermão é considerado um sermão escatológico, né? Por que esse sermão é considerado escatológico, né? O que é escatologia? Escatologia dentro da teologia sistemática, a doutrina das últimas coisas. Mas a palavra do grego escatologia, quer dizer, último ou extremo, né? Último. E logos, que quer dizer estudo. Então a palavra escatos, né? Escatos quer dizer último ou extremo, quer dizer, quando fala extremo, quer dizer, o liminar do futuro, onde as coisas vão acontecer, ou as últimas coisas. E logos, que é o estudo. Então, estudo das últimas coisas, às vezes nós estamos dentro da teologia, né? E estudo bíblico, das doutrinas das últimas coisas, que se coloca. Então, por que então o Sermão do Monte, capítulo 24 e 25 é considerado? Porque lá Jesus está tratando de coisas, né? Embora algumas coisas vai misturar com os acontecimentos que iria acontecer brevemente na questão da destruição do templo, mas apontaria também para um futuro que seria a volta de Jesus. Então, tudo aqui que se fala está falando assim, sobre as coisas dos finais dos tempos. Então, por isso que vai falar sobre a destruição dos templos, o princípio das dores, a grande tribulação, o advento e a esperança da glória. Então, ali são textos, sermões escatológicos, que vai tratar das últimas coisas dos finais dos tempos. Por isso que é considerado como sermões escatológicos. Todas as vezes, minha irmã, que você ouvir falar sobre escatologia, e vai estar falando sobre as últimas coisas. Os últimos momentos, né, dos acontecimentos, que vai falar sobre a segunda vinda de Jesus Cristo, tá bom? Por isso que nós temos que ficar atentos, que essa lição, o objetivo dela é que nós sejamos perseverantes, né, perseverantes e vigilantes. Duas palavras. Ser vigilante aqui não é só participar de vigília, não. É você
conseguir compreender o que está acontecendo dentro do ensino bíblico e sem ter medo. Se você tiver medo, você não vai acabar não sendo perseverante. Então, a próxima parte aqui, até que foi que levou a Jesus falar algumas coisas, nos textos paralelos, né? Aqui fala em Mateus 24, verso 2, fala apenas que verso 1 e verso 2, que os discípulos se aproximaram para mostrar a construção do templo. Apenas os discípulos estavam mostrando para Jesus a construção do templo, o tamanho da construção. Mas tem um texto que fala, Jesus Cristo fala, mestre, olha o tamanho dessa construção, o tamanho dessa obra, né? E Jesus fala que não ficaria pedra sobre pedra. Então, para vermos que para o povo de Israel, o templo, não só para o povo, né, para os discípulos, para todos os judeus, tinha uma enorme importância o templo. Após a construção do templo, a importância que era a tenda da congregação, que tinha a Arca da Aliança. Lembra que na época de Samuel, quando os filisteus tomaram a arca, levaram para longe de Jerusalém, não tinha Jerusalém, levaram para longe do povo de Israel, depois eles tiveram que devolver, mas não tinha lugar onde ficava, mas porque ali significava a presença de Deus. Quando Salomão construiu o templo, né, que essa era a intenção de Davi, construir um templo para ser a morada de Deus, o templo significaria isso, né, a habitação do Altíssimo, e o povo de Israel, o povo judeu, ele sempre tinha em mente que enquanto o templo estivesse ali funcionando, o templo estivesse em pé, eles teriam a proteção de Deus, porque Deus estaria habitando, né? Jeremias teve alguns debates com os falsos profetas e até com a resistência do povo de Judá de não se... irmãos, dê uma pausa aqui, vamos ver, tentar retomar. Então nós estamos falando aqui na questão da relação do povo judeu e dos discípulos com o templo. Então o templo é um lugar muito importante na relação da religiosidade deles, porque desde a época que Moisés fez a tenda da congregação, que representava ali a presença de Deus, a Arca da Aliança, depois quando ela foi levada pelos filisteus, porque ela voltou, e ela não estava num lugar bem localizado, mas o povo sempre tinha a garantia que a presença de Deus estava dentro da habitação do tabernáculo. Quando Salomão fez o templo, que era o intuito de Davi, era que Deus habitasse e Deus trouxesse proteção. Tanto que, segundo a Crônicas 7,14, depois da oração de Salomão, Deus fala assim, o meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar, clamar. Então ali era o lugar, podemos dizer assim, que trazia a proteção de Deus. Porque Salomão fala assim, vocês virão nesse lugar e adorarão. Só que depois o povo se afastou de Deus e achou que a simples construção garantiria a presença de Deus. Então foi um grande embate entre Jeremias e os falsos profetas, e até a resistência do povo de Judá de não se arrepender dos seus pecados por causa disso, que eles achavam que enquanto aquele templo estivesse em pé, eles teriam a garantia da graça de Deus em suas vidas, tá? E ali o povo de Israel, após a construção que foi feita por Herodes, eles ainda estavam ali seguros que aquele templo seria o lugar de proteção. Lembre que o templo não era um forte, não era uma fortaleza para caber todo mundo lá dentro e se proteger. O templo é um lugar central da cidade, o centro religioso, existia vários momentos, mas eles tinham a importância que aquele templo seria a presença de Deus ali, garantiria a proteção de Deus, né? Mas qual foi a profecia de Jesus em relação a esse templo na cidade? Que não ficaria pedra sobre pedra. Tudo, até a sua vinda seria destruída, tudo destruído.
Hoje ainda, estudando aqui, eu lembrei desse templo de Jesus aí, só tem um pequeno pedaço de uma muralha, de um muro lá em Jerusalém, que é chamado Muro das Lamentações. O povo lá ainda vai se lamentar por causa da destruição de Jerusalém, procurando se arrepender dos seus pecados. Mas Jesus falou, não vai ficar pedra sobre pedra. Então, com certeza, alguma coisa pode acontecer lá ainda, né? Então, é por isso que Jesus falou, a segurança deles, né, nessa parte física da cidade estaria, realmente não prevaleceria, né? Eles teriam que ficar vigilantes que aquilo lá não garantiria a segurança deles. Agora, aí, continuando, Jesus deu alguns sinais, né, que marcariam o princípio das dores e a grande tribulação. Alguns sinais que nós temos lá em Mateus 24 ao 25, do Mateus 24, do verso 4 ao verso 25, onde vai falar sobre a grande tribulação, a vinda do Filho do Homem, a parábola. Então, quais são esses sinais que marcam o princípio das dores e a grande tribulação? Alguns sinais que marcariam o princípio das dores e a grande tribulação. Quais seriam? Aí nós temos aqui, dentro do tópico 2 e 3. Vamos lá. O princípio das dores. Primeiro, o surgimento do falso profeta. Surgirão falsos profetas. Falso ensino, né? Aí Jesus fala assim, cuidado com o falso profeta. Cristo adverte, haverá guerras, rumores de guerras, haverá certas calamidades e falso ensino, mas Jesus fala assim, haverá perseguição, morte dos cristãos, haverá uma grande tribulação, como nunca houve, haverá um período de abominação no templo, né? Da abominação aqui tem duas coisas, né? Abominação e desolação, que apontava para a destruição de Jerusalém, que tem essa é uma profecia que tem duplo cumprimento, né? Que já tinha acontecido e iria acontecer. E o segundo é a profecia apontar para o surgimento do anticristo, né? Então, esses princípios das dores, esses sinais que apontariam para a volta de Cristo, Jesus fala assim, mas ainda não é o fim, cuidado, porque tem pessoas que pegam esses sinais e já vão marcando para atrair pessoas, principalmente nessa época, um monte de gente de novo marcando volta de Cristo, apontando para muitas coisas, mas o intuito deles não é alertar as pessoas, o intuito deles é ganhar discípulos, ganhar pessoas. Então, é o falso ensino. Então, Jesus fala assim, ficai atento. O verso 4 diz assim, tenha cuidado que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo. Então, esse falso ensino, pessoas vão se levantar tentando enganar as pessoas, dizendo que ele é o Cristo. Porque Jesus fala assim, haverá guerra, nação contra nação, reino contra... Haverá fome, terremotos, em vários lugares. Porém, todas essas coisas são os princípios das dores, mas não é o fim. Haverá perseguição, serão maltratados, haverá falsos profetas, tá certo? Haverá a grande tribulação que se diz também lá em Daniel, da assolação, desolação do templo, e a dificuldade até das pessoas fugirem. Então, são todas essas coisas que vão marcar o quê? O início do princípio das dores e a grande tribulação. São coisas que nós devemos ficar alerta. Essas coisas podem estar acontecendo e estão acontecendo. Mas nós vamos já nos esperar? Não sabemos. Esses princípios das dores, esses rumores, eles é um longo período na história.
Hoje nós estamos acostumados com um mundo muito imediatista, né? Onde as coisas têm que acontecer muito rápida. Não é assim com o povo antigo, né? Até alguns anos atrás. As coisas, às vezes, o processo demora. O processo dos acontecimentos, né? O surgimento dessas coisas demora, há um longo processo. Então, não vai ser de um dia para o outro. Mas nós devemos ficar alerta e atento, porque isso vai levar uma coisa, vai levar outra, e muitas vezes o problema é que nós podemos nos acostumar com essas coisas, né? Nos acostumar para saber como é que as coisas estão acontecendo. A outra coisa que nós devemos saber aqui, após essa questão da grande tribulação, na questão do maior evento que nós estamos esperando aqui nesse sermão escatológico. Qual que é o maior evento da história mundial? Qual que era o maior evento? A volta de Jesus. Né? Quando Jesus saiu lá de Jerusalém, Jesus falou assim, ó, eu vou ver vocês só a partir do momento que vocês disserem, bendito é o que vem em nome do Senhor, na vinda de Cristo. Qual que é o maior evento? A vinda de Cristo. Quando acontecerá? Não sabemos. Jesus disse que nem o pai, nem o filho, só o pai sabe, os anjos e o filho não sabem, só o pai sabe, só Deus sabe esse momento. Por que Jesus falou isso? Porque Jesus está falando que para nós não sermos enganados. Se Jesus se colocou ele como Deus encarnado, como Jesus, que ele não sabia, como é que pode parecer pessoas aí, de pequenas categorias, afirmando que Jesus vai voltar em tal data, vai voltar em tal momento, se ele falou que nem ele sabe. Então, aqui nos itens 4 e 5, nós temos isso, o advento da volta de Cristo. Visível, glorioso, pois o Filho do Homem vindo das nuvens do reino dos céus. Será visível, né? Não vai ser uma coisa escondida. Jesus fala assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Então, esse será o maior evento das coisas que acontecerá. Agora, quanto o dia e a hora, ninguém sabe. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Então, os cristãos têm que estar perseverante e vigilante, para que a qualquer momento, né, que isso acontecer, quando isso acontecer, nós sabemos, tanto que Jesus exorta a vigilância, né? O interessante aqui que no capítulo 24, quando ele fala sobre nós percebemos o tempo, ele fala sobre você, assim como você percebe a natureza, né, os tempos, através da folhagem, saber quando vai vir a primavera, quando vai vir o verão, quando vai dar fruto, a questão da figueira, e depois ele exorta a vigilância, e ele conta algumas parábolas. A parábola do servo fiel e do servo mau, que não sabiam, né, mas o servo mau e o servo fiel. A parábola das 10 virgens, né, das mulheres, das virgens que não se prepararam para a vinda do noivo, dos talentos, das pessoas que também não receberam recursos de Deus para investir no reino de Deus, mas ficaram despercebidos, não ficaram preparados, e nesse momento, quando o Senhor vem, eles não souberam, tiveram que passar pelo grande julgamento. Então, o maior evento que acontecerá é a volta de Cristo, como devemos esperar com perseverança e vigilância, porque essas coisas deverão acontecer. Porque se nós não ficarmos perseverantes nessas coisas, nós não teremos o quê? A glorificação, que é um tópico aqui, que é a esperança da glória. Nós aguardamos Jesus porque nós temos esperança da glória. Fala sobre o princípio das dores nesse sermão, fala sobre a perseguição, fala sobre coisas ruins que podem acontecer, mas Paulo, ele fala assim que Paulo trata isso aí como uma leve e momentânea tribulação ou dificuldade. Disse que
mas a glória que nos está preparada não há de ser comparado. Tudo aquilo que nós possamos perder, né? Nós teremos que abrir mão, essa esperança da glória no céu será tremenda, tá certo, irmãos? Essa é a parte aqui do texto, né? Esperamos voltar logo na igreja para que vários irmãos possam mais compartilhar. Então, essas coisas. Agora, qual que seria a nossa prática? A nossa prática diária, como é que nós devemos viver nesses momentos, em cima desse sermão de Jesus? Como é que nós devemos viver? Em perseverança ou em perseverança ou em vigilância? Como nós devemos viver? Então, aqui nós devemos estar de olho na nossa vida, dentro do ensino, fundamentado no ensino, na revelação de Jesus Cristo. Revelação, palavra revelação, aqui diz a mesma palavra do Apocalipse, que vai falar sobre essas coisas. Como é que nós devemos viver? Nós devemos ser perseverantes até o fim. Jesus fala assim, aquele que perseverar até o fim será salvo, né? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, sejamos perseverantes. Qual deve ser a postura do cristão frente às tribulações nessa vida e ao grande sofrimento futuro? Romanos, vou ler o texto aqui, Romanos 5, 1 ao 5. Romanos 5, 1 ao 5, diz assim, justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça da qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Sabemos que a tribulação produz perseverança, a experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos tem dado. Então, nessa questão aí, quem sabe, pessoas que estão procurando te ajudar para que você não tenha tribulação, será que ele está te ajudando? Será que essa tribulação não é um ato também de Deus para fortalecer você, as dificuldades para fortalecer você, para que você possa vencer? Mateus 24, 13 diz assim, aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. O verso que eu tinha citado. Aquele, porém, que ficar firme até o final será salvo. Então, o próprio Deus vai produzir em nós os meios para que nós possamos nos perseverar, mas desde que nós estejamos ligados à palavra de Deus e buscarmos. Se nós cruzarmos os braços e deixar que as coisas acontecem, será que eu vou ter força suficiente para vencer? É um momento nessa situação que nós vivemos, até pessoas isoladas de um lugar ao outro. Talvez algumas pessoas falem assim, eu deveria ter aproveitado aquele momento que eu estava com meus irmãos para ter aprendido mais, para ter me desenvolvido mais minha espiritualidade, minha comunhão com Deus, para que nesse momento eu estivesse mais forte para enfrentar essa situação. Quantas pessoas talvez não tenham pensado nisso? E se você não pensou, pense nisso. Se você tinha se dedicado mais ao convívio com os irmãos, a desfrutar da presença de Deus lá juntamente com os irmãos na igreja e aprender para que você ficasse fortalecido e você passasse com muito mais tranquilidade por essa situação. Porque essa situação ainda, né, não é o final. Então nós devemos nos perseverar. Agora também, se você pensou nisso, que quando voltar mais ou menos à normalidade que era, você não volte a ser a mesma pessoa negligente na questão da perseverança, na questão de se fortalecer. Porque Paulo bem fala assim, uma coisa leva a outra. A fé nos leva à graça, que nos leva à perseverança, que nos leva à esperança. Tá certo? E isso vai nos levar ao quê? À vigilância.
estejamos vigilantes até o fim. Nós devemos estar perseverantes até o fim e vigilantes. Por que separa essas coisas? Porque eu posso ser perseverante e não vigilante. Porque pode ser que eu esteja achando que eu estou perseverante e eu estou perseverando no caminho errado. Estou perseverando no caminho errado até o fim, mas eu tenho que ser vigilante para me ver se o caminho que eu estou perseverando, que eu estou indo, é o caminho correto. Então, como podemos manter a vigilância? Como nós podemos manter a vigilância em um tempo com tantas distrações? Como é que eu posso manter a vigilância? Aí Mateus vai nos dar a maneira. Quem sabe tentamos destrinchar aqui, achar tanta coisa que está nos distraindo de nos mantermos à vigilância. Essas distrações. Mateus 24, 32 e 33. Diz assim: aprendam a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também vocês, quando virem todas essas coisas, saibam que está próximo saiba que está próximo às portas. Em verdade vos digo, aí Jesus continua. O que acontece? Hoje, tantas coisas servem como paliativo para nossas angústias. Hoje nós vivemos no mundo do tédio. As pessoas vivem em cima do tédio. Então, as pessoas que não têm uma comunhão firme com Deus, não se alimentam de Deus, elas vivem no tédio. E para suprir o tédio, esse vazio no coração das pessoas, nós temos tanta coisa, temos internet, temos televisão, temos distração, temos parques de diversão, temos bebida, temos tanta coisa nesse mundo que pode nos distrair, para tirar o vazio momentaneamente do coração humano. Esse vazio. Mas o que acontece? Como é que nós podemos, assim, nós procuramos entender o que está acontecendo? Por isso que Jesus nos chama para a nossa capacidade de olhar e tentar entender o que está acontecendo. E ele faz aqui a questão da parábola da figueira. Vocês sabem como a figueira está com flor, com folhas, né? O verão está chegando. E o que está acontecendo no mundo, será que não está demonstrando também que algumas coisas podem acontecer? Por isso que Mateus 30, nesse mesmo capítulo, no verso 36 ao 44, diz assim: mas a respeito daquele dia e daquela hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam até que veio o dilúvio e os levou. E a todos assim também será, a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Então estarão dois no campo, um será levado e outro será deixado. Duas mulheres estarão trabalhando num moinho, uma será levada e a outra será deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Porém, considere isso: se o pai da família soubesse que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a casa fosse arrombada. Por isso estejam vocês também preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Por quê? Jesus faz uma comparação com Noé. Deus avisou a Noé estava construindo aquela arca, aquela coisa enorme lá, e o povo vendo, o povo zombando, o povo não acreditando, porque tinha Noé como um louco. Mas as coisas estavam acontecendo. Nunca tinha chovido e estava lá. Então, para nós não perdermos o tempo com distrações, tem que tomar cuidado com aquele que nos distrai. Aí Jesus tem aqui a parábola das 10 virgens, né, que não se prepararam. E quando veio o sono, quando elas dormiram, os seus azeites acabaram. Então nós devemos nos preparar, nós devemos nos guarnecer. Nós passamos por uma tribulação, por uma dificuldade, aí nós oramos um pouquinho, estudamos um pouquinho, as coisas voltam ao normal, tá bom. As pessoas param de orar.
Então nós devemos estar atentos, nós devemos para sermos vigilantes, para compreendermos a palavra de Deus. Será que nós estamos fazendo isso? Irmãos, é o que nós devemos pensar. Então, assim chegamos ao final dessa lição hoje, né? Então, o desafio da semana, durante essa semana, né? Para você refletir um pouco sobre os finais, ou fim apresentado por Jesus no sermão profético. Lê esse texto, tenta entender, tenta olhar para a sua vida, veja as distrações, tanta coisa que nos distrai, né? Hoje, as pessoas estão cheias de tédio, mas cheias de distrações também. Tanta coisa, né, para você que abre, né, um pequeno aparelhinho, tantas coisas, distrações. Aí nós temos TV a cabo, TV disso, filmes para assistir, livros para ler, colega para conversar, rede social, e nós esquecemos de nos alertarmos. O que está acontecendo no mundo? Será que é um momento para nós nos alertarmos sobre a nossa situação, nossa vida? Pensamos nisso e reflita um pouquinho, irmãos, tá bom? Aguarde, daqui a pouquinho vai entrar já os louvores e logo em seguida a mensagem da palavra de Deus. Lembre-se que essas mensagens estão depois no YouTube. Não esqueça, meu irmão, minha irmã, de entrar lá, se inscrever também na página da igreja, né? Para que você possa ter acesso e receber também mais avisos sobre as novas mensagens e também o reino de Deus seja divulgado mais e mais. Amém.